Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo da Sentinela, estudo 51, que tem o tema Tenha esperança, você não vai se decepcionar. Estaremos fazendo essa preparação apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Você já se decepcionou com alguém? Eu tenho certeza que sim. Se não, fica tranquilo. Uma hora vai acontecer. Mas nesse estudo vamos aprender que podemos ter a certeza que Jeová nunca vai nos decepcionar, pois o tema do nosso estudo é Tenha esperança, você não vai se decepcionar. Então o texto da nossa consideração é o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não leva à decepção. Então, o que nós vamos ver? Neste estudo, vamos ver qual é a nossa esperança para o futuro e por que podemos ter certeza que ela vai se tornar realidade. O que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5 vai nos ajudar a entender como a esperança que temos agora é diferente da esperança que tínhamos quando aprendemos a verdade. Então, apenas lembrando a cada um de vocês, já se inscreva se você não for inscrito e no final do vídeo deixe o seu like, ok? Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo 1 e obtendo a resposta. Por que Abraão podia ter certeza que teria um filho? Resposta: porque Jeová prometeu e ele tinha uma forte fé em Deus. Por isso, ele tinha certeza que ele cumpriria sua promessa. Pergunta 2. Por que Abraão tinha certeza que a promessa de Jeová se cumpriria? Resposta: Abraão ele conhecia Jeová e estava convencido de que aquilo que Jeová havia prometido também era capaz de fazer. Pergunta 3. O que Paulo disse sobre a esperança? Resposta: ele disse que a esperança não nos leva à decepção e nos ajuda a entender também como a nossa esperança pode ficar mais forte e como podemos fortalecer a nossa fé. Pergunta 4. O que é considerado em Romanos 5, 1 e 2? Resposta: é considerado como os irmãos aprenderam a verdade sobre Jeová e Jesus, desenvolveram fé e se tornaram cristãos, sendo declarados justos à base de sua fé. Pergunta 5. Que esperança os ungidos têm? Resposta: a esperança de vida eterna no céu. Pergunta 6. O que um irmão ungido disse sobre a sua esperança? Então a resposta: a nossa esperança é garantida e se cumprirá plenamente para com cada um dos 144 mil membros do pequeno rebanho, a um grau além do que sequer imaginamos. Não perdemos o senso de valor dessa esperança. Quanto mais temos que esperar por ela, mais nós a apreciamos. É algo que vale a pena aguardar, nem que seja por 1 bilhão de anos. Eu prezo nossa esperança mais do que nunca. Pergunta do 7-8. O que esperança a maioria dos servos de Jeová tem? Resposta: a esperança de viver na terra debaixo do reino de Deus. Pergunta do 9-10. Como mostra o exemplo de Paulo, o que os cristãos podem esperar? Resposta: podemos esperar sofrimento e perseguição. Em algum momento de nossa vida, iremos sofrer tribulação, ou na escola, na família, no trabalho, ou até mesmo pelos governos. Mas, independente de tudo isso, Paulo disse que podemos nos alegrar. Pergunta do 11. Por que temos que estar determinados a perseverar, não importa qual seja a tribulação? Resposta: porque nos ajuda a desenvolver uma qualidade chamada perseverança. Só assim veremos como nossa esperança se torna realidade. Pergunta 12. Como somos beneficiados quando suportamos tribulação? Resposta:
A perseverança ela fica completa e nos ajuda a ter mais paciência, fé e confiança em Jeová. Pergunta do 13 e 14. O que acontece quando perseveramos e que efeito isso tem sobre nossa esperança? Resposta: nos deixa numa condição aprovada, temos a aprovação de Jeová e deixamos ele feliz. E o efeito é positivo, pois conseguimos entender que Jeová nos avalia não por quantidade ou o que fazemos, ou que cargo exercemos, mas ele visa a nossa fé. Então, saber que temos a aprovação de Jeová nos deixa mais forte. Pergunta do 15. O que Paulo disse em Romanos 5, 4 e 5 e que pergunta surge? Resposta: Paulo disse: a condição aprovada, por sua vez, produz esperança, e a esperança não leva à decepção. E a pergunta que surge é: se os cristãos já tinham uma esperança, por que Paulo falou sobre produzir esperança? Pergunta do 16. Como a esperança que nós temos pode aumentar? Resposta: o tempo pode fazer com que essas esperanças se tornem mais real para nós. Isso vai nos ajudar a aumentar a nossa esperança. Pergunta do 17. De que maneiras a sua esperança continua crescendo depois da dedicação e batismo? Resposta: quando conhecemos mais a Jeová, o nosso amor aumenta. Então, quando vemos que ele nos sustenta, temos mais confiança de que suas promessas vão se tornar realidade e transforma a nossa vida. O efeito dela é demonstrado da maneira como tratamos nossos amigos e família. Pergunta do 18. Que garantia Jeová nos dá? Resposta: temos a garantia que vai se cumprir, pois Paulo disse: a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Pergunta do 19. Que certeza você pode ter sobre a sua esperança? Resposta: temos a certeza de que não ficaremos decepcionados. A nossa esperança é real e temos motivo para nos alegrar. Jeová nos dará paz por meio do Espírito Santo. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Em Romanos capítulo 5, versículo 2, de que esperança Paulo estava falando? Resposta: Paulo estava falando da esperança celestial, onde os 144.000 farão parte. Pergunta 2. De acordo com Romanos 5, 3 e 4, o que acontece com todo cristão? Resposta: todo cristão vai passar por provações em qualquer campo da vida, mas ao passar, iremos produzir perseverança, algo essencial para nós cristãos, pois somente assim iremos conseguir ter uma condição aprovada por Deus. E a última pergunta: de que maneiras a esperança que você tem hoje é diferente da esperança que você tinha quando aprendeu a verdade? Então essa resposta aqui eu vou esperar de vocês lá nos comentários finais. Explique para nós como a sua fé, a sua esperança aumentou à medida dos anos que foi passando e você foi continuando lealmente servindo a Jeová, passando por tribulação. Tenho certeza que será algo edificante para nós. Então, meus irmãos, meus amigos, obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.